Aleluia. Boa noite, meus amados. Que a paz esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Daqui a um minuto nós vamos estar dando início ao culto de louvor e exaltação ao nome do Deus Todo-Poderoso que vive e reina para todos sempre. Então que você nesse momento comece a convidar a todos para que daqui a um minuto nós possamos iniciar a nossa adoração, a presença do nosso Deus soberano e poderoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do nosso Salvador. Eu convido você nesse momento, meu querido, a fechar os seus olhos, você que está aí na tua casa, talvez com a tua família, com um amigo teu, que você nesse momento coloque o teu coração, o teu pensamento diante da presença deste Deus e vamos agradecer a Ele, orando, adorando, bendizendo ao nome daquele que morreu na cruz por todos nós e que ressuscitou, que vive está sobre as nossas vidas. Então você que pode erguer as suas mãos, feche os seus olhos aí onde você está, se coloque como adorador e comece a adorar ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amado Senhor e Salvador das nossas almas, nós entronizamos neste momento, Senhor, a tua presença, ao teu nome fiel e verdadeiro, ao Deus que fez o que fez por cada um de nós. E hoje, meu Deus, nós reconhecemos o grande sacrifício do Senhor, que nos deu vida, que nos libertou, que tem nos dado a cada dia uma oportunidade de vivermos uma nova história perante a tua presença. Que esta noite, Jesus, o Senhor venha receber toda a nossa adoração, de todo o nosso coração, a nossa imensa gratidão ao teu nome fiel e verdadeiro. Muito obrigado, Jesus. Você pode agradecer aí onde você está. Diga obrigado, meu Senhor. Diga obrigado, meu Salvador, porque se hoje eu tenho vida, é graças ao Rei da Glória.
O sol se apagou, ali está o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
a Deus. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz esteja com cada uma de vocês, em nome de Jesus. Que bom nós estarmos tendo a oportunidade de adorarmos ao Senhor através desta live. Você aí na sua casa, talvez reunido com a sua família, ou cônjuge, os irmãos, amigos, que você possa aproveitar esse momento para bendizer ao nome que está acima de todo nome. É o nome que deve ser adorado, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos fazer a leitura da Santa Palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 28. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, a partir do versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Amém. Graças a Deus. Gostaria nesse momento da atenção de todos os irmãos, todos que acompanham essa live. Quero desejar que esse tempo seja um tempo precioso para você, que Deus possa falar ao teu coração de maneira poderosa. O assunto da ressurreição, para nós que cremos no Senhor Jesus, é a melhor e maior notícia que nós poderíamos receber. E principalmente porque o contexto dessa história traz para nós muitas lições. A partir do momento que Jesus é crucificado e desce daquela cruz morto para ser sepultado, muitas coisas aconteceram, muitas situações vieram sobre aqueles que decidiram seguir a Jesus. Até então, a história estava marcada com a morte. Apesar de Jesus ter declarado que ele ressuscitaria no terceiro dia, o choque emocional, a imagem deixada através da crucificação na memória, na mente, no coração dos discípulos foi traumatizante. Os discípulos literalmente tiveram uma visão terrível, a visão da morte, a visão, do pior estado que um ser humano possa ter ou possa sofrer. A morte de Jesus por crucificação
era uma demonstração pública do poder, da fúria do Império Romano. Era uma demonstração pública de como alguém que se levantasse contra aquele império poderia sofrer. Essa era a mensagem que todos os romanos e aqueles judeus que consentiram na crucificação de Jesus queriam passar. E aquela imagem, aquela palavra, aquela mensagem ficou no coração dos discípulos. Mas nós observamos no capítulo 28 de Mateus, também em Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, João capítulo 20, a mesma história, a história da ressurreição. E essa é a grande e maior notícia, e eu quero trazer neste culto de domingo para vocês algumas lições poderosas sobre a ressurreição e o que ela opera na nossa vida. Porque a ressurreição não foi só uma operação milagrosa para fazer com que Jesus ascendesse. A ressurreição é uma mensagem que foi deixada por Jesus, uma mensagem que precisa ser compreendida por todos nós. Hoje, a ressurreição não foi simplesmente um fato ocorrido, não, é uma mensagem que precisa ser anunciada por todos aqueles que creem. Fatos acontecem, fatos ficam parados na história, fatos servem para serem lembrados, mas a ressurreição é muito mais que um fato histórico, é uma mensagem que precisa estar sendo declarada por todos aqueles que creem. E essa mensagem da ressurreição, ela traz para nós algumas lições poderosas, e eu quero meditar com vocês. A primeira coisa que nós vamos entender é que 3 mulheres decidiram ir no sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Essa era uma prática dos judeus. A prática dos judeus era que o corpo deveria ser ungido enquanto ele estava sepultado. Alguns familiares, algumas pessoas próximas tinham essa tradição de ir até os sepulcros e ungir com bálsamos, com perfumes. E nós vamos ver isso nessa prática das mulheres que decidiram ir até o sepulcro. Elas decidiram ir até o sepulcro, mas elas tinham um pensamento. No capítulo 16 de Marcos, o versículo 2 e 3, nós lemos algo que Mateus não escreveu, mas que Marcos escreveu no detalhe. No capítulo 16 de Marcos, versículo de número 2, diz assim: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. O versículo 3 diz assim: e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Preste atenção que elas decidiram ir até o sepulcro para, com ungüentos, ungir o corpo de Jesus. Elas não foram ao sepulcro para ver o que havia acontecido, mas elas sabiam exatamente que na porta do sepulcro existia uma grande pedra selada com o anel de silete do governador, daquele que havia lacrado aquele sepulcro. Ninguém poderia remover aquela pedra. Não existia no mundo autoridade de homem nenhum que pudesse remover aquela pedra. Aquela pedra foi colocada e foi selada pelo o maior governante da época, e ninguém tinha autorização. Além disso, guardas estavam postos ali para impedir que qualquer homem pudesse remover aquela pedra. Elas sabiam que não existia autoridade humana capaz de remover aquela pedra, mas elas nutriam no coração um desejo de chegar até o corpo de Jesus para ungir.
A primeira lição que nós aprendemos na ressurreição é que a ressurreição é um poder grandioso, um poder glorioso que está acima de todo o poder que possa existir na face desta terra. Nada e nem ninguém nesse mundo pode impedir a ação de Deus. Nada e nem ninguém neste mundo pode dizer para aqueles que creem que existe alguma coisa impossível quando a nossa fé está voltada para Jesus. Nós percebemos esta lição clara. Não existia ninguém, nenhuma força humana. Sabe, meus irmãos, existem coisas na nossa vida, existem desejos no nosso coração, coisas que nós buscamos, que muitas das vezes as forças deste mundo, as autoridades humanas, na maioria das vezes, querem dizer que é impossível, que nós não poderemos alcançar. Quantos milagres, quantas vitórias, quantos desejos existem no nosso coração, e às vezes nos perguntamos para nós mesmos: como é que eu vou vencer esse obstáculo? Como é que eu vou conseguir cumprir com o desejo do meu coração? Era exatamente isso que elas se perguntavam. Nós vamos até o sepulcro, mas quem irá remover aquela pedra? Não existia força humana capaz disso. E a primeira lição que nós aprendemos é essa: a lição que a ressurreição tem o poder de remover tudo aquilo que nos impede de ter um encontro genuíno com o Senhor. O poder da ressurreição remove todos os obstáculos. É o poder da vida que flui. Nada pode impedir. Entenda uma coisa: aqueles anjos que removeram a pedra não removeram a pedra porque Jesus não podia fazê-lo. Não, ele era Deus, havia ressuscitado. Aqueles anjos removeram a pedra porque existiam 3 mulheres que queriam se aproximar de Jesus, queriam chegar até Jesus. Aquela pedra havia sido removida, não por poder humano algum, não por força humana alguma, mas pelo poder de Deus. Anjos do Senhor foram enviados, removeram aquela pedra, e quando aquelas mulheres chegaram, elas viram que a pedra havia sido removida. Elas perceberam que a pedra não estava mais ali, e existiam anjos. João fala de 2, um sentado na cabeceira, outro na direção dos pés, onde havia estado o corpo de Jesus. Anjos estavam ali, e de repente aquela sensação, vamos tentar imaginar aqueles soldados que ficaram ali para guardar, para que ninguém se aproximasse daquele sepulcro. A Bíblia diz que eles haviam visto aqueles anjos, e o aspecto era como de relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E aqueles guardas ficaram com medo, ficaram muito assombrados e como mortos, literalmente. Eles não estavam entendendo exatamente o que era que estava acontecendo. Eles só sabiam de uma coisa: aquela pedra que impedia o acesso das pessoas até ao corpo de Jesus havia sido removido. O anjo percebeu aquele ambiente de medo, de temor, e a Bíblia diz que aquele anjo se referiu às mulheres: não tenhais medo, não tenhais medo. Preste atenção, mais uma lição poderosa, mais uma lição poderosa que revela o poder da ressurreição. Sabe que o poder da ressurreição, irmãos, ele age na nossa vida para remover, para impedir que nós venhamos ter medo. Todas as vezes que o Senhor Jesus se aproximou das pessoas que haviam no seu coração nutrindo um sentimento de medo, de pavor,
ele dizia exatamente isso: não tenhais medo, não temais. Aqueles que creem não podem ser movidos por medo, não podem ser movidos por temores, não podem ser movidos por desespero. As pessoas que vivem assim, infelizmente, elas não experimentaram ainda esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que é o poder do Espírito Santo. Quando a pessoa experimenta essa obra da ressurreição, essa mensagem da ressurreição de Cristo na sua vida, ela entende que não cabe mais em um coração que recebeu esse Cristo ressurreto, não cabe mais, não há mais espaço para temor. Não tenhais medo. Eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Até então ele não havia dito àquele anjo que Jesus havia ressuscitado. Só disse que vocês estão buscando Jesus Cristo que foi crucificado. Ainda bem que para a vida daqueles que creem na obra da ressurreição, a crucificação, a sexta-feira, a morte não é a última notícia. O medo, o temor que existia no coração daquelas mulheres foi trocado ou foi talvez alcançado por uma alegria poderosa. Olha o versículo de número 6. Os anjos, ou o anjo continua falando: ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. O poder da ressurreição é a prova de que as promessas do Senhor Jesus, elas se cumprem. O poder da ressurreição é a prova viva de que a palavra que o Senhor liberou sobre a vida daqueles que creem, essa palavra irá se cumprir. Aquele anjo está simplesmente dizendo: ele já ressuscitou como ele havia dito. Todos aqueles que vivem essa mensagem no seu coração sabem que nenhuma das palavras do Senhor Jesus voltará vazia. Todos aqueles que vivem esse poder da ressurreição guardam no seu coração a palavra do Senhor, porque sabem que nenhuma delas voltará vazia, mas todas se cumprirão. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de que aquilo que ele prometeu, ele irá cumprir. Talvez você está vivendo hoje uma situação difícil, talvez você está vivendo hoje uma situação complicada, você fez muitos planos para esse ano, e parece que todos eles terão que serem adiados. Você recebeu palavras proféticas no começo deste ano, parece que o tempo está passando, e existem pedras que foram colocadas no caminho. Eu quero te dizer que não existe pedra impeditiva da obra de Deus. O Senhor vai cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu. O Senhor removeu a pedra não por causa, Deus não removeu aquela pedra por causa de Jesus. Jesus não precisava que aquela pedra fosse removida para Ele sair daquela sepultura. Ele era Deus, Ele é Deus. Quem precisava que alguém removesse a pedra eram aquelas mulheres. Não existe impedimento, entenda. Não há impedimentos da parte de Cristo para te abençoar, desde que você tenha atitudes e creia que por mais que não exista na tua vida força capaz de remover alguns obstáculos, mas você tem que continuar indo na direção dele. Foi exatamente isso que elas fizeram. Elas poderiam ter pensado: bom, o sepulcro está fechado com uma pedra, então nós não temos como ir lá, porque se nós formos lá, iremos ficar do lado de fora, não poderemos entrar. Existem guardas que elas podiam ter, e elas tinham
todos os argumentos para que elas ficassem em casa, mas elas foram na direção, mesmo sabendo, nós não temos poder de remover aquela pedra. Existem muitas pessoas que abandonam a sua fé, abandonam a sua vida com Deus, porque existem pedras que elas identificam e que passam a ser impedimentos para as suas vidas. Estamos vivendo isso agora. Há uma grande pedra impeditiva provocada por uma situação que o mundo está vivendo. E existem muitas pessoas que exatamente nesse momento começam a se sentir fracas espiritualmente, desanimadas, porque elas começam a olhar para essa pedra que quer impedir que nós venhamos ter o nosso relacionamento com o nosso Cristo, que é vivo. Entenda, não existe, Jesus não está trancafiado em tempo nenhum. Jesus é poderoso, Ele ressuscitou, Ele está exatamente agora aí onde você está, adorando Ele de verdade. Não existe pedra capaz de impedir esse relacionamento. Jesus é capaz de remover tudo para que você tenha as suas expectativas em relação a Ele supridas. Os temores devem ser removidos e a palavra dele se cumpre. Uma das maiores mensagens, Jesus na cruz do Calvário falou: está consumado. E para muitos essa é a palavra mais maravilhosa da Bíblia. Eu não acredito que essa é a palavra mais maravilhosa. Para mim não é está consumado. Para mim a palavra mais maravilhosa que eu guardo no meu coração são essas aqui: Ele ressuscitou como havia dito. Porque se Jesus simplesmente fala está consumado, foi o fim do quê? Ali Ele venceu, ali Ele cumpriu todo o propósito para o qual Ele foi enviado a esse mundo. Mas quando Ele ressuscita, Ele está vencendo a morte. Ele fez a promessa que nem um homem teve coragem de fazer e cumprir. Vencer a morte ainda é um desafio até hoje. Sempre foi. Algumas mensagens milenares de que o homem vive, o homem tem a capacidade de viver em uma outra dimensão, em uma dimensão espiritual. Sempre todas as religiões tentaram renovar no homem essa esperança, a esperança daquilo que não é matéria, a esperança que fosse colocada naquilo que não era matéria perecível. Mas Jesus foi muito mais além que falar simplesmente que nós iríamos viver eternamente. Jesus, ele foi a prova viva de uma vitória que até então ninguém havia vencido. O maior inimigo do homem, que o apóstolo Paulo diz que era a morte. O maior inimigo do homem, que era a morte. Jesus disse: olha, eu vou ressuscitar. Todos ouviam ele falar aquilo. Alguns murmuravam e diziam: ele blasfema. Como ele vai vencer isso? Ele disse uma vez: destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Falando para ele mesmo. Aquilo irritava os religiosos, porque até então toda religião e nenhuma religião tinha poder sobre a morte. E Jesus, quando ele ressuscita, ele diz: ele porque já ressuscitou como havia dito. Ele está dizendo: olha, não existe nenhuma promessa que ele não possa cumprir.
Porque se ele venceu, se ele fez uma promessa de algo tão grandioso que seria vencer a morte, qual é a promessa que ele fez para você que ele não possa cumprir? Por isso que quando aquele anjo diz, ele já ressuscitou, como havia dito, isso para mim são as palavras mais poderosas que a ressurreição traz como mensagem para nós, todos que verdadeiramente servem um Deus vivo, não o Deus que foi crucificado simplesmente, como o anjo falou no versículo 5. Vocês buscam Jesus que foi crucificado, ou seja, vocês estão buscando o corpo de um homem que está morto. Vocês estão equivocados, ele não está aqui. Esse homem, esse Deus morto não está aqui, ele já ressuscitou, como havia dito. São duas dimensões de fé diferentes. No versículo 5, elas foram até o sepulcro para encontrar o Cristo morto. E o anjo disse: não é essa mensagem que vocês têm que ter. Vocês vieram para cá com essa mensagem, mas vocês precisam voltar com outra mensagem. O Cristo que vocês estão procurando, que foi crucificado, não está aqui, porque ele não está aqui, porque esse Cristo aí, ele não existe mais. O Cristo que existe foi o Cristo que ressuscitou, como havia dito. Então é essa mensagem que vocês têm que levar a partir de agora. Por isso que a ressurreição, ela traz essa obra transformadora na nossa essência de fé. E se cremos, e se temos a mensagem desse Deus que está vivo, nós cremos em algumas coisas. Primeiro, que ele é um Deus que promete e cumpre. Segundo, que ele é um Deus que não quer que nós venhamos temer, que não pode, não deve existir temor no nosso coração. E se o temor estiver, olha o que a Bíblia diz no versículo 7, e depois, imediatamente, essa é a mensagem, essa mensagem tem pressa. Vocês têm que imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Aquela mensagem do anjo dizendo: olha, essa é a mensagem. E eu creio que a mensagem da ressurreição, ela é uma mensagem do céu para nós. Muitas mensagens bíblicas são mensagens que homens inspirados por Deus falaram, mas esta mensagem aqui não tem inspiração. Não foi Deus inspirando homens, foi anjos, foi uma mensagem direta de Deus. Não foi uma mensagem que pessoas em momentos de oração se inspiraram, não. Foi uma mensagem direta do trono de Deus. E essa mensagem deveria ser anunciada imediatamente. Vocês têm que dizer aos discípulos dele: ele já ressuscitou dentre os mortos, ele já ressuscitou, ele venceu a morte. Essa é a mensagem. Vocês vieram buscar um Deus morto, mas ele está vivo. Vocês vieram cheios de temores, vocês têm que voltar cheios de alegria. Vocês vieram aqui, descrendo da promessa dele. Vocês têm que voltar crendo que todas as promessas dele irão se cumprir. Nós percebemos, precisaria haver esta mudança, precisaria haver essa atitude diferente. Essa atitude, essa mudança tem que existir no nosso coração hoje. É impossível exatamente hoje que
Páscoa, o domingo de Páscoa, que é o dia para todos os cristãos na face desta terra entender essa mensagem poderosa, mensagem de vida, de vitória, uma crença grandiosa de que o Senhor Jesus vai cumprir com cada uma das suas promessas em nossa vida, que não há temor, que não existe impedimento, que se você verdadeiramente buscá-lo de todo o coração, você poderá achá-lo, que não existe pedra capaz de impedir esse relacionamento, que Deus é capaz de mover qualquer coisa, não existe força humana. Aquela pedra simbolizava todo o poder humano da face desta terra. Nenhum homem seria capaz de remover, nem se aproximar daquele sepulcro. Mas o Senhor enviou anjos para que removesse. Aquelas mulheres se aproximaram com um pensamento, e elas estão sendo transformadas pelo poder da ressurreição. O poder da ressurreição transforma, precisa transformar a nossa essência. Eu sempre falo isso. Cristãos autênticos e verdadeiros não temem o pecado, não temem a morte, não temem absolutamente nada. Há uma segurança interior grandiosa, que não é uma segurança que se confia em nada desse mundo. Por isso que um cristão que vive esse evangelho desse Cristo ressurreto, ele vive uma vida de uma segurança interior grandiosa, porque ele sabe que não existe promessa que o Senhor não possa cumprir. Ele sabe que o seu Redentor vive. Não é um Deus morto que a pessoa carrega dentro dela. Não é uma lembrança chorosa, cheia de lágrimas de uma sexta-feira, que muitos insistem em nutrir no coração. Muitos insistem num relacionamento com Deus como se ele estivesse ali ao pé da cruz chorando a morte. Não é isso que é o Evangelho do Senhor Jesus. A mensagem agora é: olha, digam que Ele já ressuscitou. E quem carrega essa palavra nutre coragem, disposição, alegria. Versículo 8: e saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria. Aí é que eu digo, elas iam saindo com dois sentidos, chegaram com um, temor, mas já existia um outro dentro do coração delas, uma alegria. Já era uma mistura de temor e alegria. Não era um temor desprovido, um temor, sabe, proveniente de uma desilusão, de uma insegurança, de um trauma que aquele povo viveu na sexta-feira. Não, esse temor aqui é de entender a grandiosidade daquele momento, daquela experiência, e ao mesmo tempo uma alegria que não tinha como fonte nada desse mundo. A fonte daquela alegria era aquela notícia que elas haviam recebido do anjo: ele já ressuscitou, como havia dito. Vocês precisam ir apressadamente. A Bíblia diz no versículo 8, 9: e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro. Agora aqui não é elas indo ao encontro do Senhor Jesus, é o Senhor Jesus indo ao encontro delas. Nós percebemos alguns detalhes. Até então, com aquele coração que elas saíram das suas casas para ir até o sepulcro, elas tiveram experiências com o sobrenatural. Elas viram o anjo, elas viram a pedra removida, elas ouviram os anjos falarem com elas, e aquilo nutriu. Ela tinha uma mensagem, só que elas não tinham exatamente tido um encontro com esse Cristo ressurreto.
Até então, somente palavras e visões sobrenaturais, sem explicação. Mas até então, elas não haviam tido esse encontro aqui que o próprio Senhor Jesus providenciou. Porque à medida que os anjos disseram, vocês têm que ir correndo, vão com pressa. Eu entendo uma coisa: os anjos jamais iriam mandar elas irem para o lugar se existia alguma coisa que ainda estava planejada para aquele momento. Eu acredito que os anjos fizeram o papel deles, mas aí Jesus não obedece às agendas de anjos. Eu percebo que Jesus, naquele momento que ele viu aquelas mulheres cheias de alegria, com aquela mensagem, saindo apressadamente para cumprir aquilo que os anjos haviam falado, Jesus disse: não, eu vou fazer uma surpresa para elas. Jesus se aproxima, Jesus vai até o encontro, Jesus lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Elas não estão aqui, elas abraçaram os pés do Senhor Jesus crucificado. Agora elas estão abraçando e adorando aquele que havia vencido a morte. E Jesus mais uma vez diz: não temais, vocês ainda estão com medo no coração, já tem uma alegria ali, mas eu quero dizer, não carreguem isso. Não temais, mais uma vez. Agora não é o anjo falando, é o Senhor que conhece o nosso coração e conhecia o coração dela. Não temais, ide dizer a meus irmãos. Aí Jesus trata os discípulos como irmãos. Ide. Isso é uma notícia para aqueles que fazem parte da minha família. Essa notícia não é para quem crê simplesmente, é para quem é filho de Deus, é para quem verdadeiramente nasceu de Deus. Essa notícia é para quem quer fazer parte da família dele. E dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Jesus marcou um encontro com os discípulos. Olha, vamos preparar esse encontro. Vocês vão, avisem eles vão para Galileia e podem me esperar lá, porque eu vou aparecer para eles. Eu vou ao encontro deles. Eles não precisam me procurar em sepulcro nenhum. Você vai continuar lendo algumas passagens de João, de Lucas, de Marcos. Você percebe que Pedro quis saber. Elas passaram a visão: olha, Jesus disse que é para nós irmos para Galileia e lá ele vai falar conosco. Mas Pedro saiu desesperado do sepulcro, foi correndo para ver se encontrava alguma coisa lá e nada encontrou. João entra em detalhes desse encontro. João diz que Maria Madalena teve um encontro especial. Ela ficou chorando no sepulcro, e naquele momento que ela fica chorando, Jesus se aproxima e chama ela pelo nome, Maria. E ela reconhece, porque até então ela achava que quem estava ali era um jardineiro, porque no lugar onde Jesus havia sido sepultado havia um jardim. Então Maria entendia que aquele homem que estava ali no jardim dele, quando ele chamou-a pelo nome Maria, ela imediatamente reconheceu que era Jesus. Que era Jesus. Todos aqueles que têm essa experiência, todos aqueles que têm essa experiência com a mensagem da ressurreição, reconhecem a Jesus, têm relacionamento com Ele. Sabe, às vezes é tão difícil você explicar algumas coisas, porque existem coisas que não têm explicação, elas precisam ser recebidas e vividas de fato. Existem experiências das mais diversas. Uma vez um jovem chegou para mim e disse: pastor, eu creio em Jesus já faz muito tempo, e eu
Eu vejo o Senhor pregando às vezes, falando que Jesus falou com o Senhor, que Jesus me mostrou tal coisa, que Jesus fez isso, fez aquilo outro. Pastor, Jesus nunca me mostrou nada, ele nunca falou comigo. Eu sei que Ele é o meu Salvador, eu sei que Ele morreu por mim, eu sei que Ele sofreu naquela cruz pelos meus pecados, eu sei que Ele é poderoso, mas Ele nunca falou comigo. Eu digo, eu sei porque você vive assim, porque você está simplesmente com a obra da crucificação que Ele fez. Você está exatamente vivendo o que os discípulos viveram até o domingo de manhã, porque foi exatamente nesse domingo, no primeiro dia da semana, que quando aquelas mulheres tiveram a experiência com um Cristo que havia ressuscitado, que todos os valores e fundamentos espirituais foram mudados. Eu expliquei essa passagem para ele, orei por ele, e ele saiu justamente com o coração não mais cheio de temor, mas cheio de alegria, de entender que Jesus Cristo está vivo. E a Bíblia diz, ele disse, eu não deixarei vocês aqui órfãos. Quando eu for para os céus depois de ressuscitar, ele passou 40 dias ainda, depois de ressurreto, fazendo milagres, falando com os discípulos. Depois dos 40 dias, ele disse, quando eu for ser assunto aos céus, vocês não ficarão sozinhos, eu vou enviar o Consolador, ele estará com vocês, porque é exatamente isso. A mensagem da ressurreição é manifestada no nosso coração pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. É o Espírito Santo que fala no nosso coração, Abba, Pai. É o Espírito Santo dentro de nós que nos faz filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Ter um relacionamento vivo com o Espírito Santo é viver o poder da ressurreição, a mensagem da ressurreição. E essa mensagem, meus irmãos, ela não é uma mensagem padronizada, que pode ser simplesmente pregada. Não, essa mensagem tem que ser vivida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não sou eu quem vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. Eu não tenho como simplesmente dizer para você, pregue essa mensagem aqui, porque essa aqui é a mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição nada mais é que a experiência que todos nós precisamos ter com Cristo que está vivo e que venceu a morte. E quem tem essa experiência pode até ter chegado a Jesus cheio de temor, cheio de reconhecendo impossibilidades, como aquelas mulheres chegaram. Sabiam que não tinham poder de remover a pedra, sabiam que existiam guardas e existia um poder romano que as impedia, o coração cheio de temor e uma mensagem de morte e sofrimento dentro do coração. Mas elas saíram dali, depois da experiência com a ressurreição, elas saíram dali entendendo que não existe poder humano capaz de impedir a obra do Senhor. Elas saíram dali sem temor no coração, mas cheio de alegria. E elas saíram dali sabendo que as promessas que o Senhor Jesus fez, todas Ele irá cumprir. Que não existe promessa que Ele não possa cumprir. Elas saíram dali com essa convicção, chegaram cheias de medo, tristeza e decepção, e saíram cheias de alegria. Essa é as boas notícias. Essa é a notícia maior que nós precisamos
vivê-la. E é a maneira que nós vivemos que revela se nós pregamos essa mensagem ou não. É a maneira que nós vivemos. Como é que você está vivendo hoje? Ah, pastor, estou cheio de temor, de preocupação, de desespero. Então você precisa viver a mensagem da ressurreição, a mensagem do túmulo vazio. Ele está vivo. Ele disse para os discípulos no capítulo 28, encerrando, quando ele encontrou os discípulos na Galileia, ele disse no versículo 16: que os 12 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Meus irmãos, Jesus só marcou o encontro com os discípulos para dizer isso para eles. Se vocês podem anunciar, anunciem esse evangelho. E eu quero garantir que eu estarei com vocês, porque eu vivo, eu posso, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação, não da obra que eu fiz na cruz, até a consumação de todas as coisas na face desta terra. Essa é a mensagem. Quando Jesus falou tudo está consumado, aquela foi a consumação da vitória sobre o pecado. Mas aqui é a mensagem que nós temos que levar até que todas as coisas na face desta terra sejam consumadas. Essa é a mensagem. Eu estarei convosco todos os dias. Eu quero que você creia nisso, porque nós iremos fazer uma oração nesse momento, e nesta oração eu quero declarar que sobre a tua vida o poder da ressurreição está agindo. O Senhor Jesus está vivo. Podem subir aqui os músicos. O Senhor Jesus está vivo. Ele reina. Ele reina. E nós podemos crer todos os dias. Ele está vivo, Ele reina, Ele é poderoso. Nada nos separará desse amor. Não existe poder neste mundo. Estamos vivendo um tempo de decretos, de autoridades que estão dizendo que se os decretos não forem obedecidos, eles irão usar força de polícia para fazer obedecer. O mundo age assim. Mas eu quero dizer para você que não há decreto neste mundo capaz de impedir nós de buscarmos ao nosso Deus. O governador do Império Romano que mandou sepultar Jesus e fechar o túmulo, selou com o seu anel de silete aquela pedra, dizendo que nenhum homem na face daquela terra poderia se aproximar do corpo de Jesus. Mas a ressurreição, se Jesus fosse e não vencesse a morte, poderes deste mundo seriam suficientes para nos impedir de buscá-lo. Mas foi justamente por vencer a morte que ele provou que não existe poder no mundo, não existe governo deste mundo, não existe autoridade desse mundo capaz de impedir eu ter acesso ao Deus que é vivo e poderoso, ao Senhor Jesus. Sabe por que não tem? Porque ele não está resumido num túmulo, ele não está preso no lugar, ele não está trancafiado em nenhum lugar. Jesus está vivo,
E Ele disse: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, estarei presente. Por isso que quem crê na ressurreição não sente nesse momento a falta da presença dele, porque Ele está presente, Ele está vivo. A igreja do Senhor Jesus serve a um Deus que é vivo e venceu a morte, e não é um Deus que está limitado a um espaço. Não, esse Deus aí é o da sexta-feira, o nosso é o do domingo, é o da ressurreição, é o que vive, é o que disse: olha, pode avisar para os meus irmãos, eu vou lá, vou marcar um encontro com eles, eu vou até o encontro deles. Onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Um dia, e eu creio que está próximo, nós iremos nos reunir aqui na catedral, uma grande celebração. Mas independente de nós podermos nos reunir nesse momento ou não, nada nos impede de adorarmos ao nosso Deus que é vivo, que é poderoso. Eu gostaria que você, aí na sua casa, ficasse em pé no seu lugar onde você está, que você pudesse colocar as mãos à altura do coração, fechar os seus olhos e orar nesse momento, apresentando a tua vida, apresentando a tua família, agradecendo ao Senhor Jesus, porque nesse tempo onde todos têm e carregam temores, angústias, medos, nós estamos carregando a alegria de entendermos que existe um Deus que é vivo e que está presente para abençoar a vida de todos aqueles que creem. Vamos orar em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Pai, nós te louvamos nesse momento e nesta oportunidade que temos de estarmos buscando a tua presença. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor venceu a morte, o Senhor é grandioso, Pai. Todos aqueles que chegam até o Senhor, meu Deus, todos aqueles que buscam a tua presença, precisam ter a experiência, meu Pai, nos seus corações, precisam ter um encontro verdadeiro com Deus que é vivo, que é poderoso, que venceu a morte. Nós apresentamos a Ti as nossas vidas, nós apresentamos ao Senhor, meu Deus, a nossa família, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença agora. Oh Espírito Santo, que o Senhor possa encher o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, desta criança, desta família que está reunida agora. Deus, que o Senhor esteja aí presente, tocando nos corações, tirando os temores, tirando os impedimentos, as pedras da limitação humana sejam removidas e o Senhor prevaleça, e o Senhor manifeste a tua presença, e este homem, esta mulher, esta família possa adorar o Senhor, possa adorar o Deus vivo. Nós te louvamos, meu Pai. Oh, não existe
até a consumação dos séculos, o Senhor estará conosco. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel. Agora Ele que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo em terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das nuvens as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há temor e nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem curva que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, por sua palavra escudo para os que nele creem. Creia, meu irmão, nenhuma das promessas dele deixarão de se cumprir na tua vida. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos está te renovando agora. É o poder da ressurreição na tua vida. Aleluia. Não há terror, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem curva que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos ao teu santo nome. Eu creio que esta semana é uma semana de vitórias, é uma semana de conquistas, é uma semana de bênçãos. Nós, teu povo, carregamos no nosso coração o evangelho da vitória sobre a morte, o evangelho da ressurreição e da vida. O Senhor é rei e o Senhor venceu a morte para nos dar vitória.
poderoso e a tua igreja abençoada e renovada. Nós declaramos isso, nós profetizamos isso, e nós queremos viver cada dia com a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, que não existem dias que o Senhor não esteja conosco. O Senhor é um Deus vivo, o Senhor está conosco nesses dias, o Senhor está conosco nesses dias, e o Senhor está dizendo para nós não temermos, para nós anunciarmos que o Senhor está vivo, e o Senhor vencerá todas as coisas, e dará à igreja vitória sobre tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que esta semana seja uma semana de muitas vitórias. Creia, talvez você chegou para assistir essa live com o coração cheio de temor, de dúvidas, se sentindo sozinho, enfraquecido, achando que as coisas e os impedimentos são intransponíveis. Eu quero dizer que você vai sair daqui, você vai a partir de hoje entender que o poder da ressurreição faz nós trocarmos o temor pela alegria, a tristeza pela alegria, a impossibilidade pela ação de Deus. Nós cremos que o Senhor é poderoso. Aquilo que eu não posso fazer, você pode ter certeza que Ele vai fazer, como Ele fez, mandou remover aquela pedra do sepulcro. E talvez você está pensando: poxa, pastor, eu recebi tantas palavras de Deus que eu teria vitórias, eu estou vendo as coisas complicarem. Saiba e creia exatamente hoje nesta palavra que não existem promessas que Ele não possa cumprir, que todas Ele irá cumprir, e você viverá para experimentar cada uma dessas promessas se cumprindo na tua vida. Que Deus te abençoe. Eu queria pedir uma coisa para você. Eu não estou pedindo nenhuma live, mas nessa agora eu vou pedir que você possa compartilhar para quantas pessoas, ou para todas as pessoas que você puder. Então compartilha, marca pessoas para que assista, para que receba a oração. Os irmãos colocam muitas mensagens. A pastora falou para mim: você acaba a mensagem, acaba a live. Então a gente vai deixar agora aqui uns 3 a 4 minutos para vocês aí que assistiram essa live, que você possa, mandar um abraço para alguém, dizer: meu irmão, Deus te abençoe, se despedir aí da live dos irmãos. Vai ficar esses 3, 4 minutos. Enquanto isso, os irmãos vão cantar uma canção aqui, e eu quero desejar a você um final de domingo abençoado, uma semana vitoriosa, muito abençoada. Compartilha muito essa live, ok? Todas as lives que temos feito, compartilha, vai lá, marca pessoas, para que todos possam ser abençoados. Amém? Que Deus te abençoe e que seja uma semana, esta agora, uma semana de muitas vitórias. E eu creio, a vida já venceu, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos. Amém? Vamos cantar umas canções aí. Enquanto isso, aí na live você pode mandar um abraço para os irmãos, desejar uma semana abençoada para todos. Que Deus te abençoe. Até terça-feira, na nossa terça live, em nome de Jesus. Deus te abençoe.